Graça e paz, amados, amém? Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Senhor está neste lugar, amém? O Senhor já está libertando através do louvor, né? Nós ouvimos aqui na abertura do culto uma palavra poderosa em Atos 16, que diz que Paulo e Silas estavam presos, e a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor. E à medida que eles adoravam o Senhor, as cadeias, né, foram quebradas ali. Houve um terremoto ali naquela prisão. E houve libertação ali, né, e salvação ali. Então, que coisa maravilhosa é você ter esta convicção de que o Senhor, Ele cura, Ele liberta por meio do louvor, por meio da palavra. E Ele já está aqui no nosso meio nesta noite. Na sala de oração, eu falava com os amados, enquanto nós orávamos, que nós precisamos ter a certeza de que o Senhor, Ele habita em nós, né? Porque a Bíblia diz que Ele habita em nós por meio do Seu Espírito Santo. Mas Ele habita no nosso meio também. Ele habita no nosso meio também, né? Lá no livro de Atos também diz que quando a igreja estava reunida, Pedro e João, depois que eles foram soltos, né? Eles foram para um lugar de oração, para uma casa onde os irmãos estavam reunidos ali orando. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, pedindo ao Senhor que desse a eles ousadia e intrepidez para anunciar a palavra com coragem, no meio da perseguição. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam. E eu estava orando, falei, Senhor, que o Senhor possa mover o lugar onde nós estamos reunidos nesta noite, amém? E que esse lugar seja um pedaço do céu na terra, você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus, que esse lugar possa ser um pedaço do céu na terra, que o Senhor possa mover os alicerces deste lugar, trazendo mesmo cura, trazendo mesmo libertação, porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus, Ele passeia no meio do candelabro. O candelabro lá é o símbolo da igreja. Então, Ele está passeando aí no meio da igreja nesta noite. Ele está caminhando aqui no nosso meio, operando de uma forma gloriosa. E nós estamos nesse propósito aí de cura e de libertação. E eu estava meditando em algumas passagens, irmãos. A gente fica com vontade de pregar todas as passagens, né? Referente à cura e libertação, mas é claro que o tempo não nos permite. Mas vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, né? Porque a porção que Deus tem para nós é poderosa, né? É suficiente para trazer cura, para trazer libertação. Mas eu quero começar te dizendo nesta noite que a fé, ela libera o poder do céu para a terra. A fé, ela libera o poder do céu para a terra. Então tem fé nesta noite aí no teu coração, para trazer o poder do céu para a terra, para trazer o poder do céu para a tua vida, para a tua história, para esse lugar nesta noite. Se tem fé no teu coração, glorifica o Senhor. Exalta o Senhor nesta noite, porque a fé libera o poder no céu, na terra, traz uma convicção daquilo que ainda não existe, mas pode vir à luz, porque o nosso Deus, Ele chama a existência, as coisas que não existem, como se elas já fossem. O nosso Deus, Ele chama a existência, as coisas que não existem, chama pelo nome, como se já fosse. Olha como Ele é poderoso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele pode fazer todas as coisas, né? Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 8. Abra aí Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu gosto muito desta passagem, muito, né? De algumas que eu reservei para a gente compartilhar nesta noite, né? Eu falava para o Senhor, glória a Deus, porque o Senhor continua fazendo exatamente do jeito que está escrito aqui, né?
Nós precisamos crer naquilo que está escrito aqui. E olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não conhecer Jesus e o seu poder e crer naquilo que está escrito ao seu respeito, você jamais vai experimentar do poder dele na sua vida. Então você precisa crer nele, no poder dele, conhecer esse poder, né, que Jesus tem de agir naquilo que parece impossível aos olhos dos homens, né? Mateus capítulo 8, versículo 5, conta a história do centurião de Cafarnaum. Eu creio que você conhece essa história, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova em nossas vidas. Diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. E disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de te receber sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus respondeu ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Eu sei que o Senhor está no nosso meio, e o Senhor está aqui curando, o Senhor está aqui libertando, o Senhor está aqui salvando, o Senhor está aqui nesta noite enviando a palavra de restituição, de restauração. Senhor, o Senhor está aqui nesta noite realizando as tuas obras no meio do teu povo, que é a tua igreja nesta terra. E nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te exaltar. Nós queremos receber, abrir o nosso coração para receber, Pai, a tua palavra. Vem falando conosco nesta noite, conduzindo, Pai, esse momento aqui na tua presença. Ó Deus, nos levando a crer naquilo que está escrito, para a nossa edificação, ó Deus, para o nosso proveito, para que possamos ver, Senhor, as tuas obras se realizando também nas nossas vidas, assim como esse homem pôde ver, e todos aqueles que estavam com Jesus ali presente. Nós oramos, ó Deus, para que esse lugar seja um lugar de testemunho do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. Amém? O texto diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Eu estava estudando um pouco sobre esse primeiro versículo aqui, quando a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum. E quando você vai estudar os milagres de Jesus, você entende que a maioria dos milagres que Jesus fez foi em Cafarnaum. Porque ele morou lá por um período, os 3 anos, né, de ministério de Jesus, a maior parte do tempo Jesus ficou ali em Cafarnaum, né, e foi ali que ele realizou muitos milagres, muitas curas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram alcançadas pelo poder do Senhor. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 23, avança aí um pouquinho para você confirmar aquilo que eu estou dizendo. Jesus diz assim: e tu, Cafarnaum, serás levada até os céus, será derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivesse feito os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Esse texto fala das 3 cidades impenitentes, 3 cidades incrédulas que endureceram o coração
diante daquilo que o Senhor Jesus estava operando, e Cafarnaum era uma dessas cidades. E a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres em Cafarnaum, que era para gerar arrependimento no coração daquelas pessoas. Não era para elas endurecerem o coração, pelo contrário, era para que elas fossem alcançadas, é para que elas fossem resgatadas, elas fossem salvas. Então, queridos, por isso nós temos falado aqui desde o começo desse propósito de cura e de libertação, que isso faz parte da proclamação do Evangelho de Cristo. Jesus, ele cura e ele liberta para um propósito, é para que haja arrependimento nos corações. E o Senhor Jesus, ele continua fazendo esta obra na terra, continua trabalhando em muitas vidas, né? Jesus opera muitos milagres na vida de muitas pessoas. E quando você vai ler os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, em algumas vezes a Bíblia diz que Jesus operava um milagre e as pessoas perguntavam: quem é esse? As pessoas perguntavam: que nova doutrina é essa que ele está pregando? E a Bíblia diz que a fama de Jesus ia se espalhando nas cidades por onde Jesus passava. A fama dele ia se espalhando. Então, o que eu aprendo aqui? A primeira coisa é que Jesus, ele tem um propósito em realizar cura e libertação, em produzir arrependimento, né? Em tornar as pessoas discípulos dele, em levar essas pessoas a crer num poder muito maior do que aquelas que eles já puderam ver nesta terra. E a Bíblia diz que as pessoas que eram curadas por Jesus, elas iam anunciando as obras que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia. Às vezes Jesus pedia para que eles não contassem nada a ninguém, mas eles não conseguiam segurar o testemunho daquele milagre. E se fosse eu também não ia segurar, eu também ia contar, né? Um testemunho do milagre. E a fama de Jesus ia correndo por todas as cidades. Então, queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele tem propósitos, muitos propósitos ainda, para realizar nesta terra. Enquanto a igreja estiver aqui, Jesus vai continuar operando na terra, por meio da sua igreja, os seus sinais, as suas maravilhas, a cura, a libertação. Nós vamos ver, nós já temos visto, amém? Você tem visto pessoas sendo curadas e pessoas sendo libertas? Eu tenho visto. E nós vamos ver ainda mais, à medida que crermos e à medida que orarmos por essas pessoas, que intercedermos por ela. O Evangelho, a Bíblia diz que chegou. Nós não temos tempo para ler todos os textos que eu separei aqui, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que o Evangelho chegou para aquele povo, não só com palavras, mas com poder e sinais. Então o Evangelho de Cristo, ele é poderoso para curar e para libertar, para alcançar pessoas. Esta palavra, esse evangelho que temos pregado, que temos falado, que temos proclamado, é poderoso para converter pessoas do poder de Satanás a Deus, como diz a palavra do Senhor. Então continue pregando esta palavra, porque esta palavra, ela é poderosa e ela não volta vazia. Lá em João capítulo 11, a Bíblia diz assim, eu já vou entrar aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, mas a Bíblia diz que em João capítulo 11, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, depois que Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro havia morrido, né? E depois de 4 dias, Jesus ressuscitou a Lázaro. E os judeus que iam até a casa de Maria e que viam Lázaro vivo, se convertiam a Jesus. Se convertiam a Jesus. Olha que coisa tremenda, né? Olha como a igreja precisa continuar clamando por cura e por libertação, porque isso gera conversão na terra. Isso gera fé, gera tanta conversão que a Bíblia diz que lá em Atos, no capítulo 13,
né, no versículo 14, vai falar, né, sobre como os discípulos pregavam a palavra e como Deus fazia por meio deles sinais, prodígios e maravilhas, e a cada dia a igreja do Senhor era acrescentada, cada dia mais e mais pessoas se convertiam ao Senhor. E quando os judeus que iam à casa de Maria viram que Lázaro estava vivo e se converteram ao Senhor, a palavra do Senhor diz que os religiosos ficaram até preocupados, né? Contaram aos fariseus que muitos judeus haviam se convertido ali ao ver Lázaro vivo, né? E os judeus também, os fariseus também ficaram sabendo aquilo que Jesus estava fazendo, os sinais miraculosos de Jesus, e tramaram para matar Jesus, dizendo: se nós deixarmos ele agir assim, olha só o que os fariseus disseram, se nós deixarmos ele agindo assim, com sinais, com maravilhas, com prodígio, com cura, com libertação, eles disseram assim todos vão crer nele. Daqui a pouco todo mundo vai crer em Jesus. E os romanos vão vir e vão ocupar o nosso lugar aqui, né? Eles estavam com medo de perder a posição deles. E sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Que o inimigo, queridos, continua trabalhando para impedir as curas e as libertações por meio da igreja. Por isso nós precisamos nos levantar em fé e declarar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que Jesus veio para destruir todas as obras do diabo, porque esses sinais, essas maravilhas, essas curas e libertação glorificam o nome do Senhor na terra e gera fé no coração das pessoas. E por isso o diabo fica tão preocupado, né? E os inimigos aqui, os fariseus, disseram: se a gente deixar ele agindo assim, todo mundo vai crer nele, né? Vai gerar fé no coração de muitas pessoas. E aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 5, nesse texto que nós lemos aqui, diz a palavra do Senhor, que assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: para aqui comigo. Você aprendeu aqui nesse texto que Jesus cura por meio da palavra, sim ou não? Amém? Mas a Bíblia diz que esse centurião, ao ver Jesus entrar em Cafarnaum, ele foi clamar ao Senhor por cura. Então, irmãos, não é porque Jesus cura por meio da palavra que a gente não pode clamar e tem que deixar de clamar. Pelo contrário, aí é que você tem que clamar. Clamar e declarar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Então Jesus cura por meio da palavra, cura, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a presença dele, buscar ao Senhor, clamar por cura. Aquele centurião, ele ouviu falar que Jesus estava ali curando, que Jesus estava ali operando os seus sinais. E ele foi ao encontro do Senhor. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade de clamar por cura e por libertação, né? Nós precisamos manifestar nossa fé. A Bíblia diz que aquele homem, movido por um amor, aquele servo, intercedeu pela vida dele. Foi clamar ao Senhor. Olha, a cura que ele precisava nem era para a vida dele. Talvez você está aqui nesta noite e não está por você, está aqui por alguém, né? Assim como aquele servo ali, aquele centurião de Cafarnaum, ele clama ao Senhor: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Lá no livro de Lucas diz que ele estava à beira da morte. E não é porque está à beira da morte que a gente já tem que preparar o funeral, né? Se está à beira da morte, aí é que a gente tem que clamar ao Senhor. Clamar por misericórdia. Pedir ao Senhor, né, que mude o diagnóstico. Pedir ao Senhor que traga uma libertação, que traga uma restauração, né? Quantos testemunhos nós temos ouvido aí nesse período, né?
de pessoas que ficam mais de 30 dias entubada, que às vezes até a equipe médica já desenganou aquelas pessoas, já disseram, olha, essa daqui, né, não tem jeito, e do dia para a noite o Senhor reverte aquele quadro, e a pessoa começa a reagir, né, nas UTIs, e daqui a pouco nós ouvimos testemunho dessas pessoas que são restauradas, que são curadas, e o Senhor os restitui a sua família, né? E eles voltam para casa, para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que esse homem, movido, né, por amor, aquele servo que estava em terrível sofrimento, vai interceder por aquele homem. E hoje pela manhã nós estávamos aqui orando, eu com a pastora Vanessa, e o Senhor me trouxe duas palavras no coração, quero compartilhar com você. Números 16, a partir do verso 41, lembra que esse centurião, ele intercedeu pelo seu servo. Ele intercedeu pela cura do seu servo. Em Números 16, 41, abra lá comigo. Números 16, a partir do versículo 41, e depois Números 22, amém? Diz assim, depois Ezequiel 22. Números 16, a partir do 41, fala da intercessão de Arão, que era o sacerdote do Senhor. No dia seguinte, porém, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Quando a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés, levantai-vos no meio desta comunidade, e a consumirei num só momento. E eles se prostraram com o rosto em terra. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à comunidade, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. E fez Arão conforme a ordem de Moisés, e correu ao meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso, e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés na entrada da congregação, pois a praga havia cessado. Olha que tremendo. Você entendeu o que você leu? Arão era sacerdote do Senhor. E nós conhecemos um pouco da história de Moisés. Nós sabemos que todas as vezes que Israel pecava contra o Senhor, murmurava, e o Senhor vinha e acendia a sua ira no meio daquele povo. Muita gente era morta, mas sabe o que Moisés fazia? Moisés ia interceder por aquele povo. Moisés ia orar por aquele povo. E aqui foi logo depois da rebelião de Coré, quando a Bíblia diz assim, que muitos morreram por causa da sua rebeldia. Mas a palavra do Senhor diz que aquele povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo que era eles que tinham matado o povo do Senhor. E o Senhor ficou irado, irmãos. O Senhor apareceu na tenda da congregação, e o Senhor falou para eles, olha, sai do meio desse povo, porque eu vou destruí-los. E a Bíblia diz que sabe o que Moisés fez, Sérgio? Que ousadia de Moisés, hein? E que coração daquele homem. Moisés se prostrou na hora que o Senhor disse, olha, eu vou destruí-los. Moisés se prostrou para clamar por misericórdia,
para clamar para que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo e a praga não consumisse toda aquela comunidade. E Moisés fala para Arão, que era o sacerdote do Senhor: vai, toma o teu incensário, corre no meio da comunidade, oferece incenso em favor do povo, clamando por misericórdia. Incenso na Bíblia, nós aprendemos que é símbolo de oração. E a Bíblia diz que ele foi interceder pela comunidade, pedindo misericórdia ao Senhor. E ele se colocou entre os vivos e os mortos. E por causa daquela intercessão de Arão e de Moisés, a Bíblia diz que a praga cessou. Olha que tremendo, irmãos. A praga cessou. E nós estávamos orando aqui hoje pela manhã pelo fim da pandemia. Falei, nós estamos aqui como intercessores. E nós vamos interceder pelo fim da pandemia no Brasil e no mundo inteiro. Em nome de Jesus, vamos fazer como Moisés e Arão. Vamos nos colocar, diante dos vivos e dos mortos, daqueles que já foram, pedindo ao Senhor que traga consolo para as suas famílias. Mas daqueles que estão aqui, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que essa praga cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, a oração traz livramento, traz cura. Livramento de morte. Já parou para pensar nisso? O centurião de Cafarnaum intercedeu por aquele servo que estava lá na sua casa, e o Senhor livrou aquele servo da morte. Arão intercedeu pela comunidade e muitos foram livres da morte. E aqui em Ezequiel capítulo 22, no versículo 30, o Senhor diz assim, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha aqui, o Senhor diz aqui nesta passagem que ele não encontrou um intercessor, que se colocasse na brecha, que orasse, para que levantasse muros de proteção e aquela terra não fosse destruída. Aí ele diz aqui, por isso derramei sobre eles a minha indignação e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo com que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a nossa intercessão tem o poder de trazer cura, de trazer libertação. Por isso hoje nós vamos clamar, talvez por alguém que você deixou lá em casa, ou por alguém que o Senhor te fez, começar esse propósito de fé, ou por alguém que Deus tem trazido esses dias na tua mente para orar por cura e libertação, ou talvez por você mesmo. Nós estamos aqui nesta noite para orar. E eu creio que por meio da intercessão, o Senhor libera do céu a palavra de cura e a palavra de livramento. Em nome de Jesus, assim como Ele fez na vida daquele servo, de Cafarnaum ali. Volta lá para Mateus, no capítulo 8. E aí diz assim, que quando ele clamou ao Senhor e pediu ao Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento, Jesus diz assim, eu irei curá-lo. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Jesus respondeu, eu irei curá-lo. Irmãos, eu escrevi aqui, nesta noite, a intercessão traz a presença de Deus para perto de nós. Traz a presença de Deus para perto daquele que está enfermo, daquele que está cativo, para que haja libertação. E sabe que eu estava meditando hoje, irmãos, hoje à tarde, em muitas passagens de cura e de libertação. E a maioria delas aconteceu quando alguém intercedeu por quem estava enfermo ou alguém estava cativo, endemoniado. Vamos ler algumas passagens aqui. Abra aí, Marcos 8, 22 ao 26. Segura aí Marcos 8, do 22 ao 27.
E segura aí também Marcos 9, do 14 ao 27, amém? Diz assim, ó, Marcos 8, 22 ao 27. Chegaram a Betsaida e como é que está na sua Bíblia aí? Lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impôs-lhe as mãos sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via como ao longe e distintamente a todos, e mandou Jesus para casa, dizendo: não entre nas aldeias. Interessante aqui, queridos, presta atenção. Alguém levou aquele cego a Jesus. O servo do centurião, foi ele que levou aquele servo até Jesus. E aqui, a Bíblia diz que esse cego foi levado até Jesus. Alguém levou, alguém apresentou, alguém intercedeu por ele, alguém orou por ele, alguém clamou pela vida dele e ele foi curado. Ele não foi curado imediatamente como Bartimeu, que o Senhor pergunta para ele, olha que Bartimeu foi ele mesmo que clamou, né? A Bíblia diz que ele clamava bem alto, e a multidão estava passando, e ele clamava para chamar a atenção de Jesus. Mas esse cego aqui, alguém levou ele, apresentou ele até Jesus, e Jesus o tirou do meio da multidão, e curou, e foi num processo aqui. Por isso, irmão, se você já está orando há um tempo, já está vendo sinais de cura e de libertação, continua orando, porque a obra será completa em nome de Jesus. A obra vai ser completa, porque Jesus não faz nada pela metade, amém? Jesus não faz nada pela metade. Em Marcos capítulo 9, do 14 ao 27, abre aí, Marcos 9, do 14 ao 27. Aqui fala de um jovem possesso. É uma outra cura que nós vemos aqui, que alguém intercedeu por esse jovem. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com ele. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. E ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com ele? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer o apanha, lança para fora e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o até a mim. E eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. E perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre nele. E o espírito, clamando, agitando com violência, saiu, deixando como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aqui nós vemos esse menino, esse jovem, que foi liberto de um espírito mudo, diz aqui a palavra do Senhor, e surdo, que agitava aquele menino. Você imagina, né, como vivia esse jovem, né? Você imagina a vergonha que ele passava. Você já viu pessoas com ataque de epilepsia? É terrível, é muito triste, irmãos.
E a Bíblia diz assim, que esse demônio que estava sobre a vida desse menino, estava ali para matá-lo. Mas Jesus estava ali para libertar e para trazer vida àquele jovem. E aquele jovem foi apresentado até Jesus, né, por meio da multidão. Trouxeram ali o seu pai, que clamou ao Senhor. E Jesus alcançou aquele jovem foi liberto. E aquele jovem pôde viver uma vida normal. Assim como aquele endemoniado, né, de Gadara. A Bíblia diz que aquele demônio era tão violento que ninguém podia passar por aquele caminho. Que aquele homem morava nos sepulcros e se cortava, né? E há muito tempo ele vivia naquele estado de miséria, naquele estado, né, deprimente. E a palavra do Senhor diz que Jesus entrou no caminho daquele moço. E Jesus libertou aquele homem daquela legião de demônios. E aquele homem foi liberto para a glória de Deus. Jesus continua libertando pessoas do poder das trevas, irmãos. Jesus continua libertando as pessoas do vício. Jesus continua libertando pessoas, né, da possessão maligna. Quantas pessoas têm sido oprimidas pelo diabo nesse tempo? Quanta gente oprimida pelo diabo. Quanta gente que você conhece, que eu conheço, que está sofrendo uma opressão do inimigo. Pessoas que você sabe que é a ação do diabo sobre a vida delas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo muitas vezes age, né, para trazer destruição, para trazer vergonha, para destruir pessoas, para levá-las ao fracasso, né, para levá-las à vergonha. É isso que o diabo faz. Levar as pessoas a viver na vergonha. Hoje pela manhã eu contava aqui um testemunho para a pastora Vanessa, de uma pessoa da família, da minha família. Uma jovem, ela já tinha vivido, né, eles já tinham vivido, nós na verdade na família, uma perda muito terrível, que foi, um irmão dela morreu de cirrose, porque ele bebeu muito tempo, mas ele bebia tanto que ele vivia caído nas calçadas. Por onde as pessoas passavam, via ele caído, e todos os dias ele bebia muito. E aquele homem vivia num estado deplorável, de humilhação, de vergonha, porque o diabo faz isso, né? Ele engana a pessoa com o vício e leva a pessoa à miséria. Ele perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a saúde, por fim ele morreu de cirrose. Depois que ele morreu, irmãos, a irmã dele começou a beber. E tudo aquilo que a gente havia visto na vida dele, a gente começou a ver na vida da menina. E você imagina, se você encontrar um homem bêbado, caído na rua, já é triste. Você imagina uma mulher, que muitas vezes a pessoa tinha que cobri-la e levá-la para casa, para sua família. Os pais, assim, viviam muito entristecidos com toda essa situação. Os pais já andavam na cidade de cabeça baixa, a família entristecida por ver aquela jovem vivendo aquela realidade. E muita gente dizia, ela vai ter o mesmo futuro do irmão, vai morrer igual ele morreu. Mas, irmãos, para a glória de Deus, o Senhor libertou essa moça, e hoje ela não bebe mais. Ela foi para a igreja, ela conheceu Jesus, e Jesus libertou ela do vício da bebida, e ela bebia, irmãos, cachaça. De manhã cedo ela já bebia cachaça. Você imagina? Era algo terrível. E o Senhor libertou ela. Eu já cheguei a vê-la endemoniada. Já cheguei a vê-la muitas vezes naquela situação, e nós clamando ao Senhor, para que o Senhor libertasse e desse a ela uma vida digna. E o Senhor libertou ela, deu a ela uma vida digna. Hoje ela tem um filho, ela cuida do seu filho, ela cuida da mãezinha dela doente, idosa. O Senhor restaurou a vida daquela moça. E o Senhor continua libertando pessoas do vício, do cigarro. Quantas pessoas viciadas em cigarro, né? Quanta gente
viciada em pornografia. Quanta gente, né, que precisa ser liberta de um espírito de adultério. Quanta gente precisa ser liberta de tantos espíritos malignos, de violência. Quantos demônios têm agido no mundo, irmãos? E quantas pessoas estão aprisionadas, mas eu creio que pelo poder da oração da igreja, haverá muita cura e muita libertação nesse tempo, para a glória do nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. E a palavra do Senhor diz, nós temos muitos textos aqui, nós poderíamos ler muitos textos, né, mas não vai dar tempo. Vamos voltar para Mateus ali, capítulo 8, no versículo de número 8, quando Jesus disse para ele, olha, eu irei curá-lo. Lembre-se que a intercessão atrai a presença de Deus, né? Traz a presença de Deus na vida daquele que necessita do milagre do Senhor. E o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de te receber sobre o meu teto. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem, irmãos, era um homem de autoridade terrena. Era um centurião, um chefe de 100 soldados. E ele também tinha uma autoridade na terra, mas ele estava diante daquele que tinha autoridade no céu. A autoridade de mandar e declarar uma palavra, e aquele servo seria curado. Aquele homem reconheceu a sua pequenez, a sua limitação humana, assim como eu estava lembrando hoje à tarde de Naamã, que Naamã era comandante do exército da Síria. Aquele homem precisou reconhecer que ele era pequeno diante do poder de Deus, para que ele pudesse viver o milagre, para que ele pudesse experimentar o milagre de cura na sua vida. E aquele homem reconheceu a sua pequenez humana, a sua limitação, e foi buscar a cura que somente Jesus podia dar. Tem tanta gente, irmãos, eu escrevi aqui, né, com conhecimento, cheio de conhecimento humano, terreno, com tanto conhecimento da ciência, mas limitado a esta terra. E Jesus não é limitado. O poder de Jesus alcança o céu, a terra, o mar, alcança o que está endemoniado, alcança o que está enfermo, alcança aquele que está preso, para trazer cura, para trazer libertação. Existem milagres que nós limitamos a terra, mas ele virá dos céus, irmãos. Ele virá dos céus. E quando ele vier, as pessoas vão te perguntar, mas que médico que você foi? Que tratamento você fez? Que remédio você tomou? Como as pessoas diziam, quando muitos enfermos eram curados, quem é este? Que nova doutrina é essa? Mas você vai dizer, foi Jesus que operou o milagre, foi Jesus que curou, foi Jesus que libertou, porque só ele pode fazer. Só ele pode fazer, ninguém mais. Se ele não fizesse, ninguém mais faria, porque o médico diz que não tem cura, porque o psicólogo, o psiquiatra já diz que não tem jeito. Mas Jesus está aqui nesta noite, e ele é poderoso para alcançar muitas vidas, muitas pessoas, todas aquelas quem você apresentar diante dele nesta noite. O centurião de Cafarnaum apresentou o seu servo. Aquele homem disse ao Senhor que ele era um homem também de autoridade, que ele não era digno que o Senhor entrasse na sua casa. Nós também, queridos, não somos dignos de receber, né, nada do Senhor, mas a graça, ela nos abençoa tanto. A graça do Senhor, ela é tão maravilhosa nas nossas vidas, que Ele nos salvou, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele faz tanta coisa maravilhosa, tanta coisa gloriosa na nossa vida, para que nós possamos adorar, glorificar, engrandecer o nome dEle. E Ele diz para o Senhor, Senhor, se o Senhor
liberar uma palavra, basta uma palavra do Senhor para que o meu servo seja curado. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ficou admirado com a fé daquele homem. Olha isso. Será, irmãos, que Jesus tem se admirado com a fé da igreja nesse tempo? Eu fiquei perguntando, Senhor. Será que Jesus tem olhado para nós, tem encontrado fé, uma fé tamanha como essa, né? Uma fé tamanha como aquela mãe, né, cananeia, que clamou pela libertação da sua filha. O Senhor Jesus, mesmo dizendo para ela que não ia tomar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, aquela mulher não desistiu. Ela continuou clamando pela libertação da filha dela. E o Senhor Jesus liberou uma palavra. E a palavra alcançou aquela menina que estava lá em casa. E quando ela chegou lá, aquela menina já estava liberta. Quando esse servo chegou em casa, aquele servo, né, aquele menino que estava ali à beira da morte, estava curado. O Senhor ordenou uma palavra de cura e ele foi curado. Amém? Nosso Deus, tinha tanta coisa aqui, mas não vai dar tempo. Vamos encerrar aqui. Abra com Salmo 147, versículo 15. 147, versículo 15. E aquela fé admirou o Senhor. Interessante que Jesus, ele tanto fica admirado com a cura quanto a incredulidade, né? Certa feita, o Senhor também ficou admirado com a incredulidade de muitas pessoas. Mas a fé desse centurião de Cafarnaum aqui, ela foi uma fé tão poderosa, né, que Jesus se admirou e testemunhou acerca da fé dele. Salmos 147, versículo 15. Amém? Passei aqui, irmãos. Diz assim: envia o seu mandamento à terra e a sua palavra, ela corre velozmente. Amém? Você crê que nesta noite do céu o Senhor está enviando uma palavra que corre velozmente na terra para alcançar aquele que está enfermo, aquele que está cativo nesta noite, para que ele seja curado, para que ele seja liberto. O Senhor do céu envia uma palavra que corre velozmente, alcança os hospitais, irmãos. E alcança os leitos de hospitais nesta noite. Alcança os lares, aonde você deixou alguém enfermo. Aonde você deixou alguém que precisa de libertação. Aonde você sabe que é preciso o Senhor liberar uma palavra de cura e uma palavra de libertação. E Ele envia, irmãos, e a Bíblia diz que o seu mandamento, a sua palavra, ela corre velozmente, ela chega antes de você chegar lá. Antes de você chegar em casa. O Senhor faz a obra. O Senhor opera no nosso meio, amém? Vamos nos levantar e vamos clamar ao Senhor nesta noite por esta palavra poderosa do Senhor. Tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas o tempo já está avançado. E eu quero te convidar nesta noite a fazer como aquele pai daquele menino que clamou ao Senhor pela vida do seu filho, orou para que ele fosse liberto, como aquela mulher cananeia que intercedeu pela sua filha. Como aqueles discípulos que viram aquele cego ali no meio da multidão, alguém que tinha uma necessidade que só Jesus poderia resolver, só Jesus poderia curar, só Jesus poderia libertar. E a Bíblia diz que eles levaram aquele cego até Jesus. A Bíblia também diz que 4 amigos levaram um paralítico até Jesus. Nesta noite eu quero que você, através da tua oração, traga alguém até Jesus. Porque a intercessão vai atrair a presença de Jesus. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele está liberando palavras, irmãos, eu creio, porque a palavra dEle não volta vazia. Palavra de cura, palavra de libertação. Se de repente é você que precisa de uma cura,
ou você que precisa de uma libertação, também apresente a sua vida diante do Senhor. Vamos orar? Queria que você não esperasse eu orar, que você levantasse a tua voz nesta noite, como aquele centurião, com o coração cheio de fé, clamando ao Senhor, entregou diante do Senhor a vida do seu servo e disse: Senhor, basta apenas uma palavra do Senhor. Basta apenas uma palavra que corre velozmente, para que, ó Deus querido, aquela vida seja curada, para que nesta noite ela seja resgatada deste lugar aonde ela está. Ó Deus, basta apenas uma palavra do Senhor para que ela seja liberta do vício da bebida, do vício do cigarro, seja liberto da prostituição, seja liberto, Senhor, ó Deus, dos rudimentos desse mundo, seja liberto do engano, seja liberto, Senhor, ó Deus, das prisões da alma, seja liberto da depressão, seja liberto, Senhor, da crise de ansiedade, seja liberto da crise de pânico, Senhor. Nós queremos clamar nesta noite, entregar diante do Senhor vidas, Pai, pessoas que estão sofrendo neste tempo. Ah, Senhor, nós conhecemos o poder que cura e o poder que liberta, assim como aquele centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz que em Cafarnaum o Senhor já havia feito muitos milagres. Ah, Deus, que gerou fé no coração daquele homem. E na igreja o Senhor tem feito muitos milagres por meio da igreja. E nesta noite, Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Ora nasturiandarabassuriandaramanaias. Ó Deus, por pessoas que estão enfermas, Pai, por pessoas que estão nos leitos, em casa, Senhor, desenganadas pela medicina. Ó Deus, a Bíblia diz que aquele servo estava à beira da morte. Meu Deus, tem pessoas, ó Deus, que já estão preparando o funeral, já estão preparados, Senhor, para o dia do enterro, mas basta uma palavra do Senhor, para que esta vida seja curada nesta noite. Aranasturiandarabassuriandaramanaia. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para transformar o luto em festa, para transformar o pranto em riso nesta noite. Envia a tua palavra a esses lares, envia a tua palavra que corre velozmente aos hospitais desta cidade, Deus. Visita essas UTIs, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que esta praga possa cessar. Nós intercedemos como Moisés e Arão entre os vivos e os mortos, pedindo ao Senhor: tem misericórdia de nós. Meu Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz que quando o Senhor libertou o endemoniado de Gadara, o Senhor pediu para que ele fosse para casa e contasse que o Senhor foi misericordioso com ele. Ah, Jesus, nós temos contado as tuas misericórdias todos os dias. Nós temos declarado que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso para curar estas vidas, para libertá-las, Pai, deste mal, para fazer cessar esta praga, esse vírus no Brasil, no mundo inteiro, para a glória do teu nome, para que a tua fama seja espalhada, para gerar fé no coração de muitas pessoas, para que muitos possam crer no teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Pai, para que pessoas sejam libertas de vícios, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, que estão presas a vício, Pai, de bebida, de cigarro, ó Deus, nas drogas. Quantos jovens, Deus, ó Deus amado, que estão, ó Deus querido, se perdendo, andando por um caminho de morte, mas nós clamamos ao Senhor nesta noite, para que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar a vida delas, Pai, pelo teu poder, trazendo libertação na mente, no corpo, na alma, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por esses pedidos de oração, vamos orar por essas pessoas nesta noite. Pai, nós queremos declarar a cura do Senhor
na vida da Gleidiane, em nome de Jesus, Pai, envia a tua palavra de cura nesta noite na vida dela, para que ela seja curada desse mal de Parkinson, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela vida da Júlia, ó Deus, envia a tua palavra de cura, que ela seja curada desta diabetes, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A vida, Pai, do Sérgio Valentim, Senhor, que ele seja salvo e liberto de todo o poder de Satanás e se converta a ti, em nome de Jesus. Oramos pela vida do João, alcança a vida dele aonde quer que ele esteja nesta noite, Pai, em nome de Jesus. O Benedito, Senhor, liberta ele do vício da bebida, Pai, que ele se converta ao Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela libertação do Anderson, do vício das drogas, Pai, meu Deus, alcança o Anderson nesta noite, vai de encontro a ele, em nome de Jesus. Alcança também o Nicolas, ó Deus, liberta ele, Pai, para a glória do Senhor, restaura a dignidade, meu Deus, limpa, ó Deus querido, a mente, purifica a mente nesta noite, liberta a mente de toda opressão do inimigo. Alcança também a Fernanda, em nome de Jesus, vem trazendo cura a ela, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de depressão, ó Deus, todo espírito maligno que traz crise de ansiedade nesta noite, em nome de Jesus. Nós apresentamos ó Deus, esta fotografia, que o Senhor possa tocar nestas vidas, estas peças de roupa, Pai, envia a tua palavra nesta noite, alcança vidas, liberta-os para a glória do Senhor. Nós oramos também, Senhor, meu Deus, pela vida, Senhor, dos nossos irmãos que precisam de uma porta de emprego aberta. Senhor, eu tenho declarado que o Senhor tem caminhos no deserto. Então, meu Deus, que em nome de Jesus as portas se abram na vida dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, envia a tua palavra de salvação à minha casa. Envia a tua palavra de salvação à minha parentela, de libertação nesta noite, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Ele? Amém, irmãos? Continue intercedendo, né? Por cura e por libertação. Que o Senhor é poderoso para curar. Hoje eu comentava com a pastora Vanessa que essa semana, a semana passada, na verdade, eu vi uma postagem de uma missa de cura e libertação. Uma missa de cura e libertação. Então, irmãos, as pedras estão clamando. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, né? O mundo carece de cura e de libertação. E a igreja conhece o médico dos médicos e o libertador. Amém? Então, que você continue clamando para que Jesus envie a palavra, né? E realize os seus prodígios, sinais e maravilhas na terra. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao final. Sábado tem relógio de oração. Começa a sexta com os jovens, amém? No sábado, não esqueça o teu compromisso com o Senhor, vem orar, venha buscar o Senhor. Domingo tem culto de ações de graças, às 18 horas. Irmãos, não esqueça de fazer o check-in, né? Eu mando a lista de check-in para os irmãos no sábado à tarde, né? E às vezes eu recebo o nome aqui, eu já estou na igreja. Então, assim, faz o check-in antes, né, para a gente se organizar aqui. Os irmãos sabem que nós temos essas limitações, essa limitação aí, né, por causa do distanciamento. Então, não esqueça de fazer o seu check-in antecipadamente, amém? Venha adorar ao Senhor, amém? Tem mais algum aviso? Tem, pastores? Não? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor amado, pela tua palavra. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor enviou uma palavra
na casa daquele servo. O Senhor também enviou uma palavra nesta noite ao nosso favor neste lugar. Ao favor destas pessoas, Pai, que nós apresentamos diante do Senhor. E elas vão provar, experimentar também do teu poder. Continua curando e libertando para a tua glória e o teu louvor no nosso meio. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, debaixo da tua proteção. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje, para todos sempre. Amém. Aplauda Jesus, na paz do Senhor.